Bom dia a todos. Hoje damos início ao primeiro módulo do nosso curso. Mas antes de falar um pouco sobre o tema proposto no Fórum de Debates, eu gostaria de consignar que esses vídeos que eu estou gravando aqui para vocês, eles não possuem o objetivo de ser uma aula e muito menos a pretensão de esgotar o tema. Eles são muito mais um bate-papo e uma tentativa de fornecer para vocês um aporte teórico mínimo para que vocês consigam responder a questão que foi formulada no Fórum de Debates. E nessa semana, a questão formulada no fórum foi a seguinte: no plano das ideias e da filosofia, o constitucionalismo moderno é produto do iluminismo e do justnaturalismo racionalista que o acompanhou, com o triunfo dos valores humanistas e da crença no poder da razão. Nesse ambiente, modifica-se a qualidade da relação entre o indivíduo e o poder, com o reconhecimento de direitos fundamentais inerentes à condição humana, cuja existência e validade independem de outorga por parte do Estado. No plano político, notadamente na Europa continental, a Constituição consagrou a vitória dos ideais burgueses sobre o absolutismo e a aristocracia. A partir do texto acima transcrito, e com base no material disponibilizado, aponte e explique quais são as virtudes e quais são os principais problemas do constitucionalismo moderno. Essa questão ela se revela como sendo de fundamental importância porque, para que nós possamos refletir, para que nós possamos compreender qual deve ser o papel da Constituição nos dias de hoje, ou seja, qual deve ser o papel da Constituição nesse tempo de niilismo radical, nesse tempo de rápidas, de profundas e de constantes transformações, que tem início na segunda metade do século XX, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, que é chamado por alguns de pós-modernidade, a falta de um nome melhor, é bem verdade, para que nós possamos entender qual é o papel da Constituição nos tempos que seguem. Nós precisamos voltar no tempo e entender qual era o papel da Constituição na modernidade. E na modernidade, a Constituição, e não só a Constituição, mas todo o direito, era uma representação do Estado liberal. A Constituição, assim como todo o direito, era uma representação do liberalismo. E liberalismo aqui deve ser entendido como sendo aquela perspectiva teórica. Surge na passagem da Idade Média para a Moderna, tem seu apogeu após a Era das Revoluções, no período chamado de Era do Capital, e que entra em declínio durante a Era da Catástrofe, com o advento dos Estados sociais e dos Estados totalitários. É importante lembrarmos aqui também das três evoluções que não só permitiram que o Estado liberal fosse erigido sobre as ruínas do feudalismo e tomasse o lugar do Estado absolutista, mas que também favoreceram o surgimento do constitucionalismo. São as seguintes. A primeira é a Revolução Inglesa, de 1688, que teve como ponto culminante a afirmação do parlamento e a implementação de uma monarquia constitucional. Vale lembrar que os monarcas que ascenderam ao trono em 1689 passaram a ocupar essa posição não mais com poderes absolutos, mas limitados pelo Bill of Rights de 1688. A segunda é a Revolução Americana de 1776, quando, através da Declaração de Independência de 1776, é anunciada a emancipação das colônias inglesas na América e a sua reunião em um Estado independente.
que seria delineado posteriormente pela Constituição de 1787. E a terceira revolução é a Revolução Francesa de 1789, que acabou por se tornar o grande divisor histórico, o marco do advento do Estado liberal, sobretudo porque a partir da Revolução Francesa, nomeadamente a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, é que verdadeiramente ganha corpo a ideia de um Estado fundado na Constituição, na separação de poderes e nos direitos individuais. Sob a perspectiva da teoria política, o liberalismo surge para atender uma específica necessidade da classe burguesa. É que apesar da burguesia concentrar em suas mãos grande parte, se não a totalidade dos meios de produção de riquezas, ainda assim, a burguesia não conseguia fazer frente ao poder político dos nobres e ainda assim estava sujeita a viver sob o talante do regime monárquico. É que o poder dos nobres e o poder dos monarcas, ele está fundado na hereditariedade. O poder dos nobres e dos monarcas, ele se funda no sangue. E por isso é um poder incontestável. Já o poder da burguesia, ele é um poder que se baseia, ele é um poder que se radica na propriedade privada. E por isso ele é precário. Nessa época, vigia as teorias de Hobbes e de Rousseau. Segundo esses autores, a propriedade não é um direito natural, mas ela é uma decorrência do contrato social. E, portanto, ela é um direito civil, mesmo que no estado de natureza, em Hobbes, e no estado de sociedade, em Rousseau, os indivíduos a possem de terras e bens. Essa posse é o mesmo que nada, pois não existem leis para garanti-la. A propriedade privada é, portanto, um efeito do contrato social e um decreto do soberano. Esse déficit de poder da burguesia é suprido pela teoria desenvolvida por John Locke, que entendia que o direito de propriedade não era um direito civil outorgado pelo monarca ou pelo Estado, mas que o direito de propriedade era um direito natural. De maneira muito grosseira, podemos sintetizar a teoria de Locke dizendo que para ele a propriedade é um bem comum que nos foi outorgado por Deus. Mas com o seu trabalho, o homem tem a capacidade de transformar a propriedade, que originariamente era coletiva, em propriedade privada. Como para Locke, a propriedade é um bem comum que nos é outorgado por Deus, mas que pode se individualizar através do trabalho. Por óbvio, o direito do proprietário está longe de ser uma criação artificialista estatal, de sorte que o Estado não possui legitimidade para intervir na propriedade particular, mas, ao contrário, o Estado deve garantir que o direito natural à propriedade privada seja exercido de forma livre e sem qualquer embaraço. E é daí que decorre um dos principais cânones do liberalismo, que é a não intervenção estatal nas atividades econômicas. Outra necessidade burguesa que também foi contemplada na modernidade foi a de segurança jurídica. E corroborando com a segurança jurídica, 2 pontos merecem ser destacados. Primeiro é que se entendia na modernidade que o homem possuía uma natureza imutável e que por conta disso era possível descrever e disciplinar as relações humanas através da fixação de normas jurídicas também imutáveis. Normas essas que eram estampadas nas constituições e nas grandes codificações que surgiam nessa época. O segundo ponto é que se entendia que a realização prático-metodológica do direito
deveria se dar através de uma busca da vontade do legislador histórico, seja através da busca de uma vontade empírica do legislador, o que se daria através da interpretação literal do texto legal, seja através de uma busca da vontade racional do legislador histórico. Enfim, para terminar, nós podemos dizer que, em suma, o projeto de mundo criado na modernidade e encampado pelo Estado liberal tem por característica o individualismo, o formalismo, o voluntarismo, o contratualismo e o universalismo. Bom, pessoal, era o que eu tinha a dizer. Nós ainda nos encontraremos essa semana nos fóruns de debate durante o horário da tutoria. Eu espero revê-los na próxima semana, quando nós trataremos da crise do Estado liberal, do surgimento do Estado social, dos funcionalismos e também, se for possível, do neoconstitucionalismo. Até lá!